nossos hormônios acabam não sendo produzidos da maneira mais eficiente durante a noite quando você acaba consumindo alimentos em excesso. Por quê? Porque o nosso corpo, quando vai chegando ali no período da noite, ele vai se preparando para produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Vai aumentando essa produção de melatonina e vai diminuindo a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? E quando você acaba consumindo alimentos em excesso, mas isso eu tô falando não só carboidratos, tá? Eu estou falando alimentos pesados em grande quantidade, o que acontece? A gente acaba desobedecendo um mecanismo natural do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo pode acabar armazenando gordura com mais facilidade, além de prejudicar o sono. Se você já é inscrita aqui no canal e acompanha o meu conteúdo, eu sempre falo como o sono é fundamental para que você consiga reduzir o seu manequim. Mas isso não significa que sejam os carboidratos. Não, é qualquer alimento. É carboidrato em excesso, é proteína em excesso, é gordura em excesso, é alimentos muito pesados. É isso que vai acabar fazendo com que o mecanismo natural do nosso corpo não atue de uma forma correta. É por esse motivo que as pessoas ficam com isso na cabeça e as mulheres acham que comer carboidrato depois das 18 engorda. Mas não engorda. Se você aprender a comer ele de uma forma certa, se você aprender a fazer as combinações certas, ele não vai engordar, tá bom? Ele não vai aumentar o seu manequim. Ele, pelo contrário, ele vai te ajudar a reduzir o manequim ainda mais. Ah, beleza, Carol, você já falou, já explicou, ok. Mas por que então, se eu não comer carboidrato após as 18, isso pode fazer com que o meu manequim aumente ao invés de diminuir? Por uma coisa muito simples. Quando você restringe o carboidrato, o que acontece? Quando você come um carboidrato, ele fornece açúcar no sangue, que nos dá energia, correto? Quando você priva demais e não come esse carboidrato, o seu corpo vai pedir o quê? Açúcar. Açúcar. Porque a gente acaba tendo episódios de hipoglicemia. Porque imagine, você não come o carboidrato. Então, o seu corpo vai precisar daquela energia. Vai faltar açúcar no sangue. Ele vai pedir o quê? Doce. Então, você vai restringir aquele carboidrato que realmente vai nutrir teu corpo, que vai te dar a energia que você precisa, com uma densidade calórica baixa. E vai substituir o quê? Pelos beliscos, porque o seu corpo vai pedir. O seu corpo vai pedir energia, o seu corpo vai pedir açúcar. Aí, o que acontece? Você vai beliscar. Quando você se priva demais de comer os carboidratos e daí vai beliscar essas bolachinhas, docinhos e tudo mais, esses alimentos, eles normalmente têm um índice glicêmico muito alto. Ou seja, são aqueles alimentos que você come, o nosso corpo absorve com bastante rapidez esse alimento, vem aquela glicose no sangue instantaneamente, só que daí o que acontece? A glicose em seguida cai. Aí você tem o quê? Uma hipoglicemia de rebote que a gente chama. Aí o que teu corpo vai pedir? Mais açúcar ainda. Aí você vai comer esse biscoitinho, dali a pouco você vai querer mais, porque o teu corpo vai pedir, é fisiológico, tá? É fisiológico, o teu corpo vai pedir, porque ele tá necessitando de açúcar no sangue. Tá? Então, aí acaba virando uma bola de neve. Esse é o grande problema. Por isso que se você realmente quer reduzir o seu manequim, você precisa comer carboidrato à noite. Só que você tem que aprender a comer, os carboidratos certos, na proporção certa e fazendo as combinações certas, para que evite esses picos de insulina, porque isso daí também é péssimo. Para quem quer reduzir o manequim, não é bom. Tá? Então, a gente tem que escolher aí os melhores carboidratos para serem consumidos, mas nunca restringir completamente, tá? Nunca mesmo. O que você precisa fazer para comer esses carboidratos da maneira certa? Quais as melhores combinações? Qual é o melhor jeito? Qual é o jeito certo, né? Porque o jeito errado eu já te falei. E é muito mais simples do que você imagina. É escolher os melhores carboidratos. Carol, qual é o melhor carboidrato que eu posso consumir após as 18? Isso daqui serve pro dia inteiro. Não é só após as 18, mas principalmente após as 18, tá? Os carboidratos ricos em fibras, que são aqueles famosos carboidratos que têm um índice glicêmico mais baixo, para evitar o quê? Os picos de insulina.
tá bom? Então, quais são esses tipos de carboidratos? Os integrais. Ah, Carol, mas eu não gosto do arroz integral, para mim não vai. Não tem problema, adiciona uma fibra, uma linhaça, uma chia, que são fontes de fibras que ajudam, né, a reduzir esse índice glicêmico do arroz branco, por exemplo. Os integrais, eles normalmente têm a mesma quantidade calórica do que os brancos, tá? Só que eles têm mais fibra. Então, o que que acontece? Eles dão mais saciedade. Você não vai ter fome para ficar beliscando lá, terminei de comer, vou beliscar um doce, bolachinha. Não, porque você vai estar saciada.